O Brasil vive uma epidemia de crack. A avaliação foi feita esta semana pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Foi a primeira vez que o ministro de Estado admitiu o problema como epidemia. A droga está presente em mais de 4.000 cidades brasileiras e, embora seja cada vez mais comum o consumo do crack nas ruas do país, não há dados estatísticos oficiais sobre o número de usuários e o perfil dos dependentes químicos. Segundo estimativas feitas pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a indústria do crack movimenta diariamente 20 milhões de reais e os brasileiros consomem entre 800 quilos e 1 tonelada e 200 quilos da pedra por dia. Os números consideram um universo de 1.200.000 dependentes, com a unidade de crack vendida ao usuário por R$ 5,00. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, coordenado pela Secretaria Nacional sobre Drogas, conta com recursos da ordem de 410 milhões de reais. Desse total, 90 milhões foram destinados este ano para a ampliação da assistência direta à saúde de dependentes químicos e para a capacitação de profissionais que atuam na área. De acordo com o Ministério da Saúde, o usuário de álcool e droga conta com uma rede formada por mais de 1.600 centros de atenção psicossocial, os CAPs, 1.400 equipes de saúde da família, 78 residências ou comunidades terapêuticas, cerca de 90 consultórios de rua e 44 casas de acolhimento transitório. Segundo o Ministério, há ainda 35 mil leitos disponíveis no Sistema Único de Saúde. Só nos CAPs, a quantidade de procedimentos ambulatoriais em saúde mental aumentou 50 vezes em 8 anos. Passou de 423 mil em 2002 para 21 milhões em 2010. A Presidência da República trabalha na reformulação do Plano Nacional de Saúde Mental, que estabelece as diretrizes para o atendimento de dependentes de álcool e droga. O plano atual foi elaborado há 7 anos. Bom dia, e o tratamento para usuários de crack é tema de um seminário que termina hoje aqui em Brasília e que reúne psicólogos e representantes do governo. Para falar sobre o assunto, convidamos Pedro Paulo Bicalho, coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom, desses 1.670 CAPs aí informados pelo governo, apenas 268 são CAPs AD, que são destinados exclusivamente para usuários de álcool e drogas, e apenas 3 desses 268 funcionam 24 horas por dia. Essa rede é suficiente para atender os usuários dependentes químicos? Não é suficiente. Nós precisamos, de uma forma muito urgente, ampliar essa rede de atenção psicossocial, em especial essa rede de atenção psicossocial voltada exclusivamente para o caso de álcool e outras drogas, que são os CAPs AD. Desde 2001, o Brasil optou por uma lógica de território enquanto lógica de cuidado em saúde mental, e essa lógica de território precisa ser urgentemente ampliada. Agora, o atendimento do dependente químico nos CAPs é o ideal? É realmente a forma de tratamento ideal para essas pessoas? Sim, entendemos que sim. A droga nada mais é do que um problema de laço social, e o problema de laço social ele precisa ser cuidado a partir de uma lógica de território. Por esse motivo, a rede de atenção psicossocial ela é entendida por nós como a melhor forma possível de cuidado e de acolhimento em relação a essa questão. Agora, Pedro, o Conselho Federal de Psicologia entregou essa semana ao Ministério Público uma representação contra a internação compulsória de dependentes químicos. Por que esse modo de internação não é positivo para vocês? Então, a internação compulsória ela deve ser entendida apenas como último recurso no caso de um tratamento em dependência química. Ou seja, nós precisamos fazer muitas outras coisas antes da internação compulsória, antes da compulsoriedade do tratamento. Então, a nossa crítica é exatamente o fato de que em alguns estados, em especial Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a internação compulsória ela está sendo usada como primeiro recurso e como uma medida preventiva, o que contraria de maneira substancial todas as diretrizes que nós temos em relação ao próprio tratamento. Então, compulsoriedade precisa ser exceção e não regra. É essa a nossa crítica. Bom, a gente tem imagens aí de pessoas utilizando droga na Cracolândia, no centro de São Paulo e também aqui no centro de Brasília, capital federal. O difícil é imaginar como essas pessoas vão chegar a um ponto de buscar atendimento voluntário, de não necessitar de uma internação compulsória. É possível que essas pessoas que estão nessa situação total de degradação social busquem voluntariamente o atendimento sem precisar serem internadas compulsoriamente? Historicamente, um dia nós também não acreditávamos
acreditávamos que era possível esse tipo de tratamento para os chamados doentes mentais. Né? Com a ampliação da reforma psiquiátrica, hoje nós percebemos que é extremamente possível cuidar a partir de um outro paradigma. Álcool e drogas é a mesma coisa. Né? Existe a perspectiva do consultório de rua, que faz com que as equipes de saúde cheguem até esses locais e façam o trabalho delas sem necessariamente fazer o recolhimento anterior. Né? Então é possível perfeitamente produzirmos um outro paradigma no caso de álcool e drogas, mas para isso é preciso de vontade política, é preciso que haja uma ampliação urgente nesse tipo de dispositivo, como o consultório de rua, como a rede de atenção psicossocial, e que essa compulsoriedade no tratamento não possa ser, então, a regra primeira. A solução, então, a gente pode avistar aí, num prazo médio, que seja uma solução para a questão do crack no país? Sim, precisamos tratar a questão do crack tal qual nós tratamos uma série de outras questões urgentes que precisam ser tratadas com cuidado. E sobre vários aspectos, como sobre você bem vários citou. aspectos, claro. Afinal de contas, a questão da droga, ela não é uma questão apenas de saúde mental. Né? A saúde mental ela é apenas o final, né, dessa discussão. Mas, na verdade, as políticas que devem envolver a discussão de álcool e drogas são políticas de saúde, políticas de habitação, políticas de emprego e etc. Ok, Pedro Paulo Bicalho, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Obrigado. Catiúcia. Ok, obrigada.